Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma Lexio Divina. Chegamos ao 11º domingo do tempo comum e hoje as Sagradas Escrituras vai nos levar justamente para esse movimento de que o Senhor Deus sempre está com o seu povo. Deus ele sempre quer conduzir o seu povo para uma direção, para uma terra prometida, e nós somos agraciados como povo de Deus, porque o Senhor sempre quer nos perto dele. O Senhor sempre quer nos conduzir para Ele e é isso que nós vamos ouvir nessas Sagradas Escrituras desse dia. Para começarmos a primeira leitura, a leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafdim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos, aqui no livro do Êxodo, nós percebemos que o Senhor ele vai conduzindo o seu povo, né? E justamente aqui, de frente da montanha, onde os israelitas armaram as suas tendas, Moisés, ele então sobe ao encontro de Deus e o Senhor chama-o do alto da montanha. Então, é importante nós percebermos como Deus ele vai conduzindo o seu povo, né? Aqui com o pastoreio de Moisés, que vai à frente, escuta de Deus aquilo que o Senhor quer falar ao povo e o Senhor faz uma promessa, né? Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. O Senhor ele promete a esse povo, né, que se forem obedientes à sua palavra, o Senhor vai dar a ele uma direção e eles serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso é muito belo, né? Como Deus ele vai nos dando uma direção, porque Deus é bom, né? E Deus ele quer-nos também na santidade, fazendo a sua vontade. Portanto, irmãos, através dessa leitura, nós vamos percebendo que é sempre importante escutar o que o Senhor tem para nos dizer e agir conforme a palavra que o Senhor vai nos direcionando, né? O Senhor ele fala de muitos modos, principalmente pelos nossos pastores, pelos nossos responsáveis, né? Pelo bispo da sua diocese, pelo padre da sua paróquia. E o Senhor, ele vai conduzindo o seu povo através da sua palavra. Portanto, sejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da sua santa palavra. No Salmo responsorial, aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria e de a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre e seu amor é fiel eternamente. Aqui o salmista ele vai rejubilar de alegria, né? Aclamai o Senhor, servir ao Senhor com alegria e de a Ele cantando jubilosos. E esse deve ser o movimento do povo de Deus, né? Nós devemos ter esse coração de louvor, de gratidão, de reconhecer que foi o Senhor que nos tirou do Egito, que nos tirou da escravidão. E esse mesmo Deus quer também nos guiar no nosso dia a dia, né? Na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. O Senhor ele quer nos mostrar que Ele é o nosso pastor, né? Que o Senhor é bom, que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o seu povo e o seu rebanho. Portanto, se nós estamos escutando outras vozes, se nós estamos saindo da direção do pastoreio divino de Deus, nós devemos voltar, né? O Senhor ele nos convida a voltar e entrar realmente nesse pastoreio que Ele quer
né, conduzir, né, esse rebanho do povo de Deus, cada um de nós que muitas vezes não sabe discernir a direita da esquerda, mas se nós escutarmos a voz do pastor, a voz do nosso Deus, nós seremos bem conduzidos e vamos a uma direção da santidade. A segunda leitura é a carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. No tempo marcado, dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, é por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos, aqui São Paulo, ele vai escrever aos Romanos, mostrando justamente a importância do amor de Deus por Jesus Cristo, por cada um de nós. O Senhor, ele nos dá o seu Filho unigênito justamente para nos tirar do pecado e da morte eterna. É interessante que aqui São Paulo vai dizer: dificilmente alguém morrerá por um justo. Talvez alguém se anime a morrer por uma pessoa muito boa. Então, a prova de que o Senhor nos ama, o Senhor Deus nos ama, é justamente porque Cristo morreu por nós, que nem merecíamos, que éramos ainda pecadores, que éramos indignos do amor de Deus, né? Por causa do pecado do homem que nos separou do amor de Deus. Portanto, irmãos, nesse dia devemos fazer memória de tudo aquilo que o Senhor já realizou nas nossas vidas e nos tirou da sombra da morte, né? Quantos de nós vivíamos distantes da palavra do Senhor, distante da casa de Deus e muitas vezes afogados no pecado, nós ferimos o coração de Jesus, o coração de Deus. Mas agora, como homens e mulheres redimidos, né, através da sua palavra, nós devemos buscar esse amor que nos salva e nos santifica. O Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos, aqui nós percebemos a preocupação de Jesus diante das ovelhas que não têm pastor, né? Ou seja, uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha cansada, uma ovelha que vai se perder, que se torna como uma ovelha também abatida, né? São os verbos que ele vai usar aqui: cansadas, abatidas.
E nós devemos ter essa percepção de que nós somos ovelhas, mas também somos convidados a ser pastores, né? O Senhor nos dá um pequeno rebanho, né? O pai de família é um pastor do seu rebanho, da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Um padre é um pastor da sua paróquia, dos seus paroquianos, de todo o povo de Deus, né? Como um bispo. Então, todos nós temos uma missão de pastorear, né? O ser pastor é exercer também essa paternidade, essa maternidade que o Senhor nos convida. Portanto, quando nós assumimos o nosso lugar de pastores, nós ajudamos a tirar o cansaço e a dispersão das ovelhas, né? Portanto, por isso devemos rezar verdadeiramente pedindo ao Senhor pastores, operários para a messe, né? Assim como essa oração que Jesus vai dizer, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E como nós tocamos nessa realidade de uma colheita enorme, que nós trabalhamos a cada dia incansavelmente, mas precisamos de mais trabalhadores para a sua messe, né? Como nós podemos ver quantos padres faltam para a igreja, quantos bons padres faltam para a igreja, quanto bons pais faltam para a igreja, quanto boas mães faltam para a nossa igreja. Portanto, devemos rezar nesse dia por esse movimento do pastoreio, né? Peçamos verdadeiramente ao Senhor operários para a sua messe, porque a messe é muito grande, mas poucos são esses operários. E o Senhor vai escolher 12 homens justamente para formar o seu corpo eclesial, a nova tribo de Israel, que é a própria igreja, né? O Senhor vai, no Antigo Testamento, né, constituir 12 tribos, né, para escolher, para conduzir o seu povo, para definir o povo de Deus, né? Mas aqui, no Novo Testamento, Jesus ressignifica através desse número 12, por isso que são 12 apóstolos, mostrando que o Senhor constituiu um novo povo de Deus, que é a sua igreja. E essa tradição apostólica, a qual hoje nós tocamos, ainda hoje nós tocamos e vamos tocar enquanto estivermos nesse mundo, a presença da igreja para salvar e redimir o seu povo. Portanto, a essa igreja o Senhor deu o poder de curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Então, irmãos e irmãs, devemos sempre caminhar com a igreja, né? É a igreja que tem essa autoridade de Jesus Cristo para poder realizar essas grandes obras, esses milagres, expulsar os demônios. E nós devemos buscar a cada dia nos engajar na igreja para sermos esse povo de Deus, escolhido por Deus, e é por aí que nós entramos, né, no trabalho da messe, na evangelização do povo de Deus. Devemos ser enviados pela igreja para poder realizar o reino de Deus e transformar esse mundo num reino de Deus. Portanto, que nós possamos entrar nessa pedagogia desse evangelho, sendo obedientes ao Senhor, buscando também corresponder ao chamado que o Senhor nos faz e não tendo medo de entrar nessa messe que é muito grande, mas o Senhor busca operários fiéis de coração que verdadeiramente desejam fazer a vontade de Deus e também se sacrificar para que o reino de Deus possa ser esse lugar aqui na terra, né? Desta terra nós devemos buscar fazer o reino de Deus a cada dia, através da nossa oferta, através do nosso trabalho. Que o seu Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde nesse santo dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.